7 horas mais 31 minutos. Confira agora as principais manchetes desta quarta-feira. E a cidade de Jacareí abre inscrições para vagas em creches do município. Bolsa Família no Vale tem o menor número de beneficiários em 5 anos. E ao vivo, o destaque esportivo de Douglas Araújo. Paulistinha para quem perde, Paulistão para quem ganha. Começa hoje o regional mais badalado do país. E a Embraer concede licença remunerada de 3 dias aos funcionários. Ao vivo também, daqui a pouquinho, a partir das 8h20 da manhã, em nossos estúdios, a vereadora doutora Márcia, aqui da cidade de Jacareí. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. A Rádio da Diocese abre espaço para a informação, as notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora, Jornal da Mensagem. 7 horas mais 33 minutos. Olá, bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje, dia 22 de janeiro de 2020, uma quarta-feira. E o jornalismo da Rádio Mensagem tem a coordenação de Donizete Eugênio, a apresentação de Ana Lúcia Ferreira, a mesa de som é de Robson Barros e a direção é do padre Luiz Fernando Soares. Jornal da Mensagem. A apresentação, Ana Lúcia Ferreira. E você participa conosco pelo nosso WhatsApp até às 9 horas da manhã. O telefone é o 97411-0125. Previsão do tempo. 7h33, para você não perder a hora. E aqui em Jacareí a gente deve ter uma quarta-feira com temperaturas ainda bastante agradáveis, máximas de 27 graus e a mínima fica em 18 graus, com possibilidade de chuva a partir da tarde e também da noite. A possibilidade de chuva nesta quarta-feira em São José e também em Jacareí é de 80%. Amanhã, quinta-feira, se mantém a possibilidade de chuva ao longo de todo o dia. Inclusive, esse tempo mais chuvoso deve emendar aí hoje à tarde, amanhã e permanecer ao longo de toda a quinta-feira, que não deve ter máximas superiores a 25 graus em São José dos Campos e também em Jacareí. A mínima amanhã fica em 18 graus, possibilidade de chuva de 90%, um dia bastante chuvoso nesta quinta-feira. Aproveite então esse solzinho de quarta-feira aí para fazer aquela limpeza na casa e também colocar as roupas no varal. Estradas. 7h34, o mapa da rodovia Presidente Dutra sinalizando nesse momento um trânsito tranquilo de São Paulo até o Rio de Janeiro. O motorista faz um bom caminho também nas demais rodovias que cortam a nossa região, principalmente o corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto. Apenas uma pequena dificuldade na chegada à capital paulista, mas por excesso de veículos não há registro de acidentes nestas últimas horas. Nós tivemos ontem ainda um engavetamento envolvendo aí 3 caminhões que deixou uma pessoa ferida ainda na tarde dessa terça-feira na rodovia Presidente Dutra, no trecho de São José dos Campos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um dos motoristas teve de ser retirado das ferragens. O acidente aconteceu no trecho do quilômetro 147, no sentido Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um dos caminhões não conseguiu frear a tempo e bateu na traseira de um outro veículo e com impacto atingiu aí um terceiro caminhão, infelizmente. Um dos motoristas chegou a ficar preso nas ferragens, ele teve ferimentos graves e foi encaminhado ao pronto-socorro municipal de São José. Uma das faixas, inclusive no trecho, ficou fechada por cerca de 40 minutos e gerou um congestionamento de 3 quilômetros. Mercado financeiro. 7h36 e os trabalhadores com dificuldade de acesso ao seguro-desemprego deverão ter o benefício liberado até esta quarta-feira, dia 22. A informação é da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Segundo a Secretaria, até lá, todos os pedidos e recursos serão reprocessados. Os benefícios pedidos a partir de segunda-feira, dia 20, voltarão a ser liberados automaticamente.
Desde a segunda quinzena de dezembro, o Ministério tem recebido aí relatos de trabalhadores que fizeram o saque imediato de até R$ 998, conta ativa e inativa do FGTS, e após terem sido dispensados, ficaram com a liberação do seguro-desemprego travada, né? O que uma coisa tem a ver com a outra, mas acabou tendo a ver e prejudicou muita gente que precisava até mais do seguro-desemprego do que do FGTS. Pelo procedimento tradicional, o benefício só é automaticamente liberado quando o registro mais recente nas bases de dados do FGTS indica a demissão sem justa causa. A consulta é feita para evitar fraudes, né, e assegurar se o empregado dispensado realmente pode receber o benefício. Situações como demissão por justa causa ou fim de contrato temporário não dão direito ao seguro-desemprego. Então a promessa do governo é já começar a normalizar essa questão do seguro-desemprego a partir desta quarta-feira. Esporte. 7h37, vamos agora com o nosso querido Douglas Araújo falando de esporte nesta quarta-feira aqui na Rádio Mensagem. Bom dia, Douglas. Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia, Robinho. Bom dia a todos os amigos ouvintes do Jornal da Mensagem. Tudo tranquilo aí, Ana? Tudo certinho com o amigo. Tudo tranquilo também, graças a Deus. Ô, Ana, hoje começa aí o Campeonato Paulista de Futebol 2020. Para uns, quando ganha é Paulistão, né? Quando perde é Paulistinha. Mas o Campeonato Paulista desse ano repete a fórmula dos anos anteriores com uma participação de menos times, né? E qual é essa fórmula? Os times de cada grupo não jogam entre si. Eles jogam com os times dos outros grupos e os dois primeiros disputam as próximas fases aí no sistema de jogo de ida. O vencedor vai passando de fase até chegar na fase final, que é aí esse jogo de ida e volta, né? Então o grupo A, que tem Santos, Oeste, Ponte Preta e Água Santa, não jogam entre si. O grupo B tem o Novo Horizontino, o Palmeiras, o Santo André e o Botafogo de Ribeirão Preto. O grupo C vem com Mirassol, Internacional de Limeira, São Paulo e Ituano. E finalizando, o grupo D tem Guarani, Bragantino, Ferroviária e Corinthians. Então cada um desses times aí, os dois primeiros colocados do grupo, passam para a próxima fase, né? O Corinthians é o atual campeão, busca aí o tetracampeonato, trocou de técnico, está fazendo uma reformulação no elenco aí, mandou embora nomes como o Jadson e o Ralf para tentar tirar aquele estilo retranqueiro que predominou nos últimos anos aí, né? O Palmeiras também, de técnico novo, né, o já conhecido Vanderlei Luxemburgo, para não repetir o Paulistinha dos últimos anos, ele deu uma enxugada no elenco, trouxe um técnico mais experiente e está apostando aí em nomes da base do clube, né, como o Gabriel Veron, que foi bem aí no final do ano passado, e o Gabriel Menino. O Santos, ele está tentando mudar o estilo de jogo. O ano passado teve o ultra ofensivo Jorge Sampaoli, o Santos trouxe o português aí Gesualdo Ferreira, que é mais equilibrado, mas o Santos perdeu nomes aí, viu, Ana, como o Vanderlei, o goleiro que foi pro Grêmio, o Vitor Ferraz também saiu do time. Vamos ver como é que o Santos se comporta aí sem essas lideranças. Vamos ver que nomes que surgem no time do Santos. E o São Paulo, dos times grandes aí, chamados grandes, foi o único que manteve o técnico, manteve a base do ano passado. Então vai de Fernando Diniz, tentando recuperar jogadores como Pato, como Hernanes, para ver se o São Paulo, que não conquista aí o Campeonato Paulista há bastante tempo, se o São Paulo consegue obter êxito nessa temporada. A gente só tem que ficar de olho, Ana, no times como o Bragantino, né? O Bragantino se uniu ao Red Bull e acabaram aí formando deu liga, como se diz, né? Um time bastante forte que venceu a Série B o ano passado, e o Bragantino estava com bastante dinheiro para investiu aí mais, por enquanto, né, mais de 50 milhões. É um time que promete surpreender, né? Então lá no grupo D, junto com o Corinthians, pode ser que seja o time que vai enfrentar o Corinthians, que a gente espera que os grandes passem, né, e vai enfrentar o Corinthians na próxima fase. Mas a gente também não pode esquecer da Ponte Preta aí, que também está apostando aí em contratações para voltar a ter protagonismo no cenário, pelo menos no cenário paulista, viu, Ana? Então, a primeira rodada, rapidinho aí, a gente vai de Novo Horizontino e Oeste, às 17 horas em Novo Horizonte, Inter de Limeira e Guarani, lá em Limeira, Ituano e Palmeiras, às 19h15, lá em Itu,
O São Paulo recebe o Água Santa às 21h30 no estádio do Morumbi. Esses jogos são hoje abrindo o Campeonato Paulista, viu, Ana? Amanhã a gente tem Ferroviária e Mirassol lá em Araraquara. A Ponte Preta recebe o Santo André às 19 horas lá em Campinas, no Moisés Lucarelli. O Santos pega o Bragantino, né, um jogão pra gente ver amanhã aí às 19h15 na Vila Belmiro. E o Corinthians estreia na sua arena lá em Itaquera às 21h30 amanhã contra o Botafogo de Ribeirão Preto, certo, Ana? Bacana, né? Legal ver também essa expectativa aqui, não exatamente para a região, mas próxima à região em relação ao Red Bull, né? Por conta também do investimento que vai ser feito aí no Bragantino, né? Eu costumo dizer, o pessoal reclama porque o meu time, o Corinthians, não tem muito dinheiro para investir, né? Então, eu costumo dizer que só o dinheiro não quer dizer muita coisa. Você pega os times aí da China, do chamado mundo árabe, eles vêm aí com petrodólares, com euros, contratam jogadores bons, jogadores ruins e acabam não conquistando nada, né? A gente não vê aí os times da Arábia Saudita, do Egito, que levou o Rodriguinho, levou vários jogadores, acabaram não se destacando. A China é a mesma coisa, né? Então, só o dinheiro em si, que o pessoal fala do Flamengo, que está investindo, o Flamengo teve uma reconstrução ao longo de vários anos para chegar onde chegou. O Palmeiras tinha bastante dinheiro para investir e faz algum tempo também que não ganha o Paulistão. Mas realmente o Red Bull Bragantino tá com bastante dinheiro para investir e parece que tá mirando certo, viu? Contratou o Arthur aí, que era titular do Palmeiras, perdeu o técnico, o Antônio Carlos, foi embora pro Japão, então ele também não saiu correndo, pegando o primeiro técnico que achou, né? Tá buscando os técnicos aí no mercado para não mudar o estilo de jogo. Não adianta contratar um monte de jogador aí agora, trazer um técnico que vai pegar todo esse pessoal e jogar só atrás, né? O estilo do Bragantino é um estilo mais ofensivo. Então o Bragantino parece que está com dinheiro e está sem pressa, né? Tem tempo aí tem dinheiro para investir e tempo para esperar. Não tem aquela pressão de investir 50 milhões, como por exemplo o Corinthians, o Palmeiras teria obrigação. Você investiu 50 milhões, você tem que ganhar o campeonato logo de cara, né? Então o técnico que vier para o Bragantino e para o Red Bull não vai ter essa pressão toda que teria um clube de maior torcida, maior expoente aí no futebol brasileiro, viu, Ana? Bacana. O amigo volta daqui a pouquinho? Volta. A gente tem que falar também aí da Copinha, né? O Timãozinho, como a gente chama, o Corinthians foi eliminado ontem pelo Inter de Porto Alegre. Hoje tem a outra semifinal entre Grêmio e Oeste, a gente vai falar. E vai falar também do São José, que ontem, no último segundo, Ana, perdeu para o São Paulo Futebol Clube jogando em São José. Teve confusão de torcida, a Polícia Militar teve que intervir, mas a gente vai falar disso ao longo da programação aí, tá certo? Muito legal. Daqui a pouquinho a gente volta então com mais informações de esporte aqui na Rádio Mensagem. Esporte, informação, prestação de serviço. Jornal da Mensagem, o seu diário da manhã. 7h mais 44 minutos e uma criança de 9 anos morreu na madrugada desta terça-feira após ser eletrocutada enquanto tentava pegar uma pipa em um fio de alta tensão na manhã desta segunda em Potim. O caso foi no Jardim Alvorada, enquanto o menino utilizava aí um cabo de ferro para tentar alcançar a pipa presa no fio. Ao encostar o cabo nos fios, ele acabou levando um choque. Após o choque, o menino foi socorrido até o pronto-socorro da cidade, mas devido à gravidade do choque, ele foi transferido ao Hospital Regional de Taubaté, onde, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado junto à Polícia Civil durante o plantão policial. 7h mais 45 minutos e as inscrições aqui em Jacareí para o ano letivo de 2020 para vagas em creches municipais, berçário 1, 2, 3, maternal já estão abertas na cidade. Os interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Educação às terças-feiras, das 8 da manhã até às 11 horas e às quartas-feiras, da 1h30 até às 4 horas da tarde. A Secretaria de Educação fica na Rua Lamartine de Lamare, número 69, no centro, e para a realização das inscrições são necessários os seguintes documentos originais. Para o berçário 1, nascidos de abril de 2019, a data atual.
também a certidão de nascimento da criança, o RG, comprovante de endereço, comprovante de trabalho da mãe, comprovante de renda das pessoas que moram na residência, também o extrato do último pagamento do programa Bolsa Família, né, se houver aí esse extrato também. Também documentos semelhantes para o maternal, também documentos semelhantes também para berçário 1, berçário 2 e maternal 1. É necessário também dar uma ligadinha aí, né, caso você tenha alguma dúvida, ou mesmo acessar o site da prefeitura também, onde tem mais informações em relação a essas inscrições para vagas, né? Lembrando que essa administração tem um foco aí em oferecer bastante vagas em creches, né? E segundo a própria prefeitura, já em vias de zerar essa fila aqui na cidade de Jacareí, né? É claro que quando a gente fala em zerar a fila é muito complicado, porque a criançada está nascendo todo dia, né? Então não tem como zerar a fila, mas é um esforço muito grande, né, em relação a essa questão também. Então você pode aí acessar o site da prefeitura ou mesmo procurar então a Secretaria Municipal de Educação para fazer a inscrição para vagas em creche do berçário 1 até o maternal a partir desta quarta-feira na cidade de Jacareí. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 7h47, o governo Jair Bolsonaro começou 2020 atendendo aí ao menor número de beneficiários do programa Bolsa Família aqui no Vale do Paraíba. É o menor número dos últimos 5 anos. As 81 mil famílias que receberam o benefício em janeiro, segundo dados do Ministério da Cidadania divulgados na segunda-feira, só superam as 78 mil famílias atendidas em janeiro de 2015. Em todos os outros anos, o número de famílias atendidas em janeiro foi sempre maior do que neste ano. Por exemplo, em 2019 eram 85.375 famílias, em 2018 passou a marca de 86 mil famílias, em 2017 foram 82 mil famílias e em 2016 82.648 famílias. Na comparação com janeiro do ano passado, a região perdeu aí 3.811 famílias, ou menos 4,46% do total de beneficiários, o que dá uma média de 12,9 mil pessoas pobres fora do programa em um ano, aqui na nossa região. O Bolsa Família atende famílias em situação de extrema pobreza, com renda mensal per capita de até R$ 85. E famílias em condição de pobreza com renda por pessoa de R$ 170 mensais. Os beneficiários recebem o dinheiro mensalmente e, em contrapartida, cumprem compromissos nas áreas de saúde e também educação. Segundo o Ministério da Cidadania, o pagamento de janeiro começou nesta segunda e segue aí até o dia 31. No Vale, as famílias irão receber 14 milhões de reais, é uma média de R$ 181 por benefício. No primeiro ano do governo Bolsonaro, 25 mil pessoas pobres foram retiradas do Programa Federal de Transferência de Renda aqui na região. O número de pobres fora do programa é ainda maior se comparado aos beneficiários de maio de 2019, mês com o recorde histórico de atendidos aí do Bolsa Família, com 91 mil famílias na região do Vale naquela ocasião. De maio do ano passado a janeiro deste ano, nada menos do que 33 mil pessoas extremamente pobres ou pobres tiveram benefício cancelado, uma redução de 10,76%. Basta saber aí também, né, o motivo do cancelamento desses benefícios, né, se foi exatamente porque essas famílias conseguiram uma condição de vida melhor ou às vezes por não conseguir cumprir os requisitos, né? Uma vez que existem esses requisitos para estar dentro do programa, principalmente ligados à questão de educação e saúde, né? A gente teve aí várias pessoas relutando em vacinar os seus filhos, e isso para as famílias que recebem Bolsa Família retira do programa, né? Então, essa retirada não necessariamente significa que as famílias de alguma forma melhoraram de vida. É claro que a gente torce para que sim, né? Mas aí precisaria de uma análise maior também. Lembrando que quando a gente fala de Bolsa Família, a gente teve o pagamento pela primeira vez nesse ano do 13º, né? O Bolsa Família também as famílias receberam. Mas esse valor aí também é mais um valor que vai ter que ser reajustado nas contas do governo, porque o governo não tinha esse dinheiro, né, quando prometeu pagar o 13º do Bolsa Família,
e retirou esses valores do cofre da Previdência, né? Então, é mais um cofre que está recebendo aí retiradas, né? Justo o cofre da Previdência que foi tanto falado, né, no ano passado na reforma da Previdência. Então, o cobertor continua curto, né? E qualquer ajuste aí do governo demanda retirar recursos de outros lugares. Por exemplo, a gente teve aí um novo aumento do salário mínimo. O governo já vai ter novamente que fazer reajustes para não bater o teto de gastos, né? Porque por conta desse reajuste no salário mínimo, o que vai gerar aí um reajuste de cerca de 2 bilhões de reais, vai ser necessário também ao governo fazer um reajuste para não extrapolar o teto de gastos, né? Então é aquela história, né, que a gente sempre fala aqui na Rádio Mensagem. O cobertor continua bastante curto, seja nas esferas estaduais, municipais e, sobretudo, na esfera federal, para dar conta de todos os gastos e compromissos a serem honrados. Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque. 7h52 e a empresa Grow, que oferece o serviço de bicicletas e patinetes compartilhados em São José dos Campos, retirou todos os equipamentos de circulação da cidade para manutenção. Os usuários do serviço reclamam que usavam o modelo de transporte e tinham créditos com a empresa, mas há pelo menos uma semana não conseguem mais usar os equipamentos. Segundo a empresa, não há prazo para que os equipamentos voltem a ser disponibilizados na cidade. Os moradores estão reclamando bastante, né? Em São José dos Campos apenas, agora as bicicletas da operadora Sertel seguem disponíveis. A empresa mantém cerca de 90 equipamentos no município e a Prefeitura de São José dos Campos informou que o serviço é privado e que mantém aí o credenciamento aberto para outras empresas, inclusive, né? Mas como essa empresa, a Grow, não deu data, né, para voltar com esses equipamentos, as bicicletas e os patinetes, quem tem créditos não tem o que fazer, tem que esperar realmente a empresa retornar aí às suas atividades também. 7h53 e a Embraer estendeu o afastamento dos 16 mil funcionários da empresa no Brasil até a próxima semana. Após 15 dias de férias coletivas, eles voltaram à empresa nesta terça-feira, mas a Embraer anunciou uma nova pausa. A medida faz parte de uma reestruturação interna para a separação da área comercial em negociação com a Boeing da aviação executiva e defesa. Segundo a Embraer, os funcionários foram recebidos nas unidades nesta terça-feira para conhecer as mudanças nas instalações e funções. A produção, no entanto, será retomada só na próxima segunda-feira, dia 27, após a finalização de testes de sistemas. Durante o período, os funcionários terão folga com licença remunerada. A Embraer negocia com a Boeing a criação de uma joint venture que vai englobar aí o braço da aviação comercial da fabricante brasileira. O negócio ainda, claro, depende do aval de órgãos como a Comissão Europeia e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 7h54, muita gente acompanhou aí nas redes sociais o pedido de uma mãe para que devolvessem uma mochila do seu filho que tem autismo. Essa mochila foi subtraída ainda no começo dessa semana e a mochila perdida desse garotinho com autismo foi devolvida na tarde dessa terça-feira, só que sem os medicamentos que faltavam, né, em São José dos Campos. A mãe da criança mobilizou a internet desde segunda-feira em busca desses remédios, que são remédios de alto custo. Em um vídeo publicado aí no Facebook, a Cíntia Ribeiro contou que ela e o seu filho e a sua mãe estavam na Avenida Ademar de Barros na última segunda-feira, quando entraram na linha Vila Dirce do transporte coletivo por volta de 3 horas da tarde, e no momento a avó do menino segurava a mochila e depois ela não se recorda onde deixou. Na mochila estavam diversos medicamentos do menino, entre nacionais e importados. Olha que judiação, né? A mochila foi devolvida na casa da avó da criança, mas sem os medicamentos à base de canabidiol, importados inclusive dos Estados Unidos, e necessários para o tratamento do menino. Nas redes sociais, a Cíntia agradeceu os mais de 1.800 compartilhamentos na publicação e lamentou, né, infelizmente, aí, a não devolução desse remédio, né? A gente fica imaginando aí a frustração dessa mãe, mas se Deus quiser ela vai conseguir novamente uma nova dose do canabidiol, né? Como a gente disse, é importado dos Estados Unidos, para dar continuidade também no tratamento aí do seu menino.
7 horas mais 55 minutos, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no Jornal da Mensagem. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. 1470, a frequência da evangelização. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. Sete horas mais 58 minutos, de volta com o Jornal da Mensagem. Você confere agora as principais manchetes dos jornais que circulam nas bancas do Brasil nesta quarta-feira. Folha de São Paulo, Procuradoria acusa Glenn de ter hackeado a Lava Jato. O Estado de São Paulo, Ministério Público Federal denuncia o jornalista Glenn e 6 hackers por associação criminosa. De Brasília, o Correio Brasiliense, 5 feminicídios em 20 dias no Distrito Federal e no entorno. O Estado de Minas, Ministério Público Federal denuncia ex-presidente da Vale e mais 15 pessoas por homicídio. O Diário de Pernambuco, nova termoelétrica deixa a aldeia apreensiva. Tribuna do Norte, Rio Grande do Norte entra em alerta para o vírus tipo 2 da dengue. O Valor Econômico, dólar reage aos casos de coronavírus na China e bate 4,20. Do Rio de Janeiro, Jornal Globo, Rio tem o menor número de homicídios desde 1991. E os jornais regionais destacam o Vale, Bolsa Família, RM Vale registra menor número de beneficiários em 5 anos. E o Diário de Jacareí destaca, governo diz que seguro-desemprego em atraso deve ser liberado. Jornal da Mensagem, a informação ao seu alcance. 8 horas em ponto e vamos agora ao Minuto Ceci RH. Minuto Ceci RH. Bom dia, ouvintes da Rádio Mensagem. Vamos para o Minuto Ceci RH. Sou casada e tenho 2 filhos pequenos. Isso pode dificultar minha contratação? De maneira alguma. A contratação de mulheres com ou sem filhos depende do perfil da vaga e dos critérios do empregador. Se for, por exemplo, uma vaga em que você precise fazer algumas viagens, pode dificultar devido à sua disponibilidade, mas tudo isso pode ser alinhado com o recrutador no momento da entrevista, tá ok? Pessoal, a partir de hoje vou anunciar algumas vagas de emprego para você aí que está procurando uma oportunidade. Ajudante geral, auxiliar na construção civil, escavar valas, transportar ou misturar materiais, arrumar e limpar obras, montar e desmontar armações. Requisitos: residir próximo a Jacareí, ensino fundamental completo e ter experiência na função. Se você tem esses requisitos, envie o seu currículo para currículo@ccrh.com.br e não esqueça de colocar no assunto do e-mail ajudante geral. Outra vaga para jovem aprendiz, para atuação no setor administrativo, com arquivos de documentos, digitalizações, sistemas e atendimento. Requisitos: residir em São José dos Campos, preferencialmente na Zona Sul. Ensino médio completo e não necessita experiência. Envie seu currículo para currículo@ccrh.com.br e coloque no assunto do e-mail Jovem Aprendiz. Vamos agora para o Contrate-me de hoje. Edmar Pereira Matos, morador de São José dos Campos, procura emprego de vigilante. Se você tem uma oportunidade para o Edmar, entre em contato no telefone 99609-3651. 99609-3651. E o Anderson Eloy Gomes, morador de Jacareí. Ele procura emprego de suporte técnico na área de TI. Telefone do Anderson: 11 98574 8942. 11
985748942. Tem alguma dúvida sobre processos seletivos, entrevistas de emprego ou quer ser anunciado no Contrate-me também? Acesse cci-rh.com.br. Minuto Ceci RH. Apoio Cruzeiro do Sul Virtual. Curso de ensino à distância Jacareí. As inovações estão transformando o nosso mundo e desenvolvendo novas formas de aprendizagem e ensino. A Cruzeiro do Sul Virtual Jacareí oferece uma gama de cursos de graduação e pós-graduação à distância, 100% adaptados a essa nova realidade, incluindo programas com duração de 1 ano de pedagogia para licenciados e formação de professores. Matricule-se já no Polo de Jacareí, no centro próximo ao Poupa Tempo. Acesse o site www.cruzeirodossulvirtual.com.br e garanta já a sua vaga. Mais informações, ligue 39620089. 8h+4, de volta com o Jornal da Mensagem, trazendo informações para você que nos acompanha aqui desde as 7h30 da manhã e falando um pouquinho também do noticiário internacional. Subiu para 9 o número de vítimas do coronavírus, que já infectou cerca de 400 pessoas na China, segundo o último boletim das autoridades de saúde que foi divulgado nesta quarta-feira. A doença, que teve origem em Wuhan, na região central do país, chegou agora a Macau. E os Estados Unidos registraram o primeiro caso da doença nesta terça-feira, dia 21. Japão, Tailândia, Taiwan e Coreia do Sul também já foram afetados. A vice-ministra da Comissão Nacional de Saúde da China, Li Bin, alertou que o coronavírus pode sofrer mutação e se propagar mais rapidamente. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8h+4, e mesmo sem ter sido indiciado ou investigado, o jornalista Glenn foi denunciado na Operação Spotfin, que investiga aí as invasões de celulares de autoridades. O site Intercept publicou, em 2019, as conversas atribuídas ao então juiz federal e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, e a procuradores também da Operação Lava Jato. Segundo o site, Moro orientou ações e cobrou novas operações dos procuradores, o que, para o site Intercept, evidencia a parcialidade do então juiz. Na denúncia contra o jornalista Glenn, o Ministério Público Federal cita o crime de associação criminosa e o crime de interceptação telefônica, informática ou telemática, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Ainda de acordo com o Ministério Público Federal, o jornalista auxiliou, orientou e incentivou o grupo de hackers suspeito de ter invadido os celulares de autoridades durante o período em que os delitos foram cometidos. No entanto, no relatório da Polícia Federal, em dezembro ainda de 2019, feito a partir dos mesmos diálogos listados pelo Ministério Público Federal, foi apontado que não era possível identificar a participação moral e material do jornalista nos crimes. Em dezembro de 2019, o delegado da Polícia Federal, Luiz Flávio Zamprona, divulgou um relatório feito com base nesses diálogos interceptados que deram origem à Operação Spotfin. Glenn é citado e participa das conversas, mas, ao fim das investigações, a polícia decidiu não incluí-lo entre os indiciados. E agora, então, ele é pela primeira vez, denunciado aí pelo Ministério Público Federal. É uma denúncia formalizada contra o jornalista Glenn, que é acusado de associação criminosa, pelo Ministério Público Federal por conta de toda aquela questão, divulgando aí os diálogos do ministro Sérgio Moro durante a sua atuação ainda na Operação Lava Jato. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8h+7, e o presidente Jair Bolsonaro anunciou a criação do Conselho da Amazônia e deu uma força nacional para atuar na proteção do meio ambiente na região. O vice-presidente Hamilton Mourão vai coordenar esse conselho. O colegiado vai concentrar aí as ações de todos os ministérios voltados para a proteção, defesa e desenvolvimento sustentável da Amazônia. A Força Nacional Ambiental vai atuar nos moldes da Força Nacional de Segurança Pública para proteger a região, segundo o governo federal.
Em entrevista à jornalista Cristiana Lobo, da Globo News, o vice-presidente Hamilton Mourão falou que o governo vai ser o mais proativo possível na preservação da Amazônia. A Amazônia, disse ele, desperta o interesse e visões de todas as pessoas do resto do mundo. Nós temos que ter uma atitude, digamos assim, mais incisiva em relação ao que lá acontece, disse então o presidente durante o anúncio da criação desse Conselho da Amazônia e de uma força nacional para atuar na proteção do meio ambiente na região amazônica. Oito horas mais 8 minutos. Tristeza, perda de motivação, falta de vontade de fazer atividades normais do dia a dia, esses podem ser alguns sinais de depressão. O alerta é do psiquiatra Rodrigo de Almeida Ramos, que é diretor do Núcleo Paulista de Especialidades Médicas. Quando isso acontece de um jeito permanente, né, durante mais de 2 semanas, assim, é um sinal de que algo mudou, que o funcionamento do cérebro está diferente do que ele sempre foi. É um alerta para que a gente procure profissionais que lidam com isso, né? O psiquiatra, o psicólogo. É muito importante que a população entenda que isso que ela está tendo está ligado a um funcionamento errado do cérebro e que tem cura. No Brasil, a depressão afeta cerca de 12 milhões de pessoas, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde. O psiquiatra explica a diferença entre depressão e ansiedade. A depressão, ela traz uma tristeza, um desânimo, uma perda de prazer, uma alteração do padrão de sono, uma alteração do padrão de apetite. Você pode perder apetite ou ter um aumento importante do apetite, uma diminuição da libido, uma diminuição da capacidade de concentração e memória. E a ansiedade, ela traz um outro conjunto de sintomas. Ela traz uma preocupação excessiva, uma expectativa apreensiva e muitas vezes uma preocupação desproporcional. Porque existe uma ansiedade que é natural, né? Por exemplo, você vai ter uma reunião importante, você vai fazer uma prova importante, você se sentir minimamente tenso é importante. E isso garante que você se prepare para a reunião, que você se prepare para a prova, etc. Para o psiquiatra, o atual estilo de vida colabora e muito para o crescimento no número de casos desses transtornos. Então a gente tem que pensar que a nossa mente está em primeiro lugar. Então a gente tem que estar atento para sintomas depressivos, tem que estar atento para prevenção de doenças como depressão e ansiedade. E como se faz isso? Procurando momentos em que você fica mais sozinho, ou momentos que você fica com mais amigos, momentos que você se afasta de coisas estressantes, que você faz o que gosta, que você pratica o esporte, momentos que você fica em família. Em muitos casos, a depressão é confundida com a tristeza passageira e quem sofre com o problema acaba não procurando tratamento. Se os sintomas depressivos permanecerem após semanas, é preciso procurar um especialista. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8 horas mais 11 minutos, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no Jornal da Mensagem. Voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Você está na melhor programação, 1470. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. O material escolar dos pequenos é preciso ficar atento também ao peso das mochilas, já que a sobrecarga pode inclusive gerar impacto na coluna da criança e do adolescente. Quem alerta é a fisioterapeuta especialista em ortopedia, Thaís Brasil. O ideal é o peso da mochila não passar de 10% do peso corporal da criança, porque a partir disso a gente já pode observar algumas alterações, como projeção do pescoço e deslocamento anterior do corpo. Além disso, a gente pode melhorar a distribuição do peso, regulando a altura da alça para que o apoio e o peso da mochila não fique abaixo do quadril. E também pode
ser uma forma de distribuir melhor o peso é utilizar as duas alças, para que um lado não fique sobrecarregado. A especialista explica que a mochila deve pesar no máximo 10% do peso total da criança. Por exemplo, uma criança de 30 quilos não deve usar uma mochila com mais de 3 quilos. Thaís Brasil ainda lembra que a mochila de carregar nas costas, com 2 alças, é sempre a ideal. A transversal não é ideal, porque ela com certeza sobrecarrega mais um lado. A mochila de rodinhas, ela vai te gerar menos sobrecarga em cima, um peso menor em cima da coluna, né? Então, ela realmente é ideal. Só que, se ela também estiver muito pesada, a criança vai ter que puxar e ela acaba puxando só por um lado. Então, também pode gerar um desequilíbrio. A especialista alerta ainda que sempre que a criança apresentar queixas recorrentes após carregar a mochila, o ideal é procurar um profissional especializado. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. Oito horas mais 17 minutos, de volta com o Jornal da Mensagem, já recebendo aqui em nossos estúdios a vereadora aqui no município de Jacareí, doutora Márcia Santos, do PV. Hoje falando um pouco também do balanço aí do ano de 2019, as expectativas para esse ano de 2020, né? Expectativa dela é de tantas pessoas que vão aí pleitear uma vaga na Câmara Municipal. Vereadora, muito obrigada mais uma vez, seja bem-vinda à Rádio Mensagem, viu? Bom dia, obrigada a vocês, obrigada à Rádio Mensagem e a você, jacarense, que está nos ouvindo nesta manhã. Até comecei aqui perguntando para a vereadora em relação à questão das eleições, né? Esse ano é um ano muito, não é tumultuado, mas com as atenções meio que disputadas aí dos vereadores, né? Qual que é a expectativa da senhora para as eleições? A senhora deve sair candidata? Sim, saio sim a candidata. Há muito o que fazer ainda, muitas ações que precisam ser feitas, muitas parcerias que busquei junto a empresas, emendas aos deputados, que precisam estar em prática, precisa ter ação mais concreta neste ano e nos próximos anos. Então, essa legislatura foi primeira legislatura foi um começo de buscas para que nossa cidade pudesse caminhar um pouco melhor enquanto legislativo, mas há muitas ações na saúde, na geração de emprego, no empreendedorismo, várias ações para a cidade realmente crescer. Foi a primeira vez que a senhora saiu candidata, né? Não, é a segunda. A segunda vez que a senhora saiu candidata, é a primeira vez que a senhora foi eleita. Exato. E qual que é a avaliação que a senhora faz desse primeiro mandato? Nós fizemos um bom mandato, nosso gabinete caminhou muito com ações que visam a transparência, aprovamos o seguro anticorrupção, felizmente ainda está sendo discutido lá em cima. Aprovamos o projeto de transparência com Q-Code, que já está em prática, onde cada cidadão ele pode ter na palma da mão, visível ali, junto à plataforma do município, desde qual é a empresa que foi aprovada nessa licitação, o andamento da obra, o prazo de entrega, os aditamentos que são feitos, o responsável. E isso torna o nosso gabinete um gabinete sensível à transparência e com a bandeira de transparência pública e respeito ao dinheiro público, o meu e o seu dinheiro, cidadão jacarense. A senhora poderia listar também algumas frustrações aí, vereadora, porque a senhora que já vem aí do serviço público, né, médica, já está acostumada com essa questão da resiliência, né, do querer fazer e não poder. Exato. E aí isso ganhou uma nova dimensão, a senhora estando numa cadeira lá na Câmara Municipal, e essa sensação aumenta ainda mais, né? Porque o vereador tem várias coisas que ele quer fazer e não pode fazer, né? Eu tive um conflito muito grande com relação à saúde, realmente. Eu acho que é a grande frustração.
estou vereadora, mas sou médica desse município. Atendo jacarense lá no postinho. Isso eu escolhi era atender para continuar, ter esse corpo a corpo com a nossa população e sentir realmente como caminha a nossa saúde sem falas de terceiros, né? Quando você está sentadinho atrás de um gabinete, ali você tem informações dadas por outro. Mas quando você está atendendo a nossa população e está lá na unidade de saúde, é você que está vendo, é você que está sentindo. E as minhas frustrações estão aí. Busquei parcerias com as universidades, por exemplo, para levar até a UBS, para melhorar o atendimento nos UPAs, nas UBSs, ter uma qualidade melhor no atendimento. E isso, mesmo buscando as universidades que estão aqui ao lado, conversando com o pessoal, levando até o governo essa intermediação, não aconteceu. Cobrei também a questão dos medicamentos junto ao governo, aos deputados, ao município, a ratificação dos medicamentos, para que a gente não tivesse essa falta de medicamento em todas as audiências, em pedidos de informação e ofícios, indo em loco na farmácia, indo em loco no SIM. Sempre cobrando e sempre com a proposta do governo de isso ser rapidamente sendo corrigido. Mas, infelizmente, com o aumento até do número de pessoas que buscam o serviço de saúde e com o caixa diminuindo cada vez mais a receita do município, sempre foi essa a justificativa da prefeitura para a falta de medicamentos do nosso município. Bem como o Estado omisso, né? O Estado é omisso na hora de trazer medicamentos para o de alto custo, onde o município tem que arcar, o Estado é omisso, onde a gente busca verbas para poder ter um centro do idoso, onde busca recursos do governo federal para ter retaguarda, assistência ao terceiro setor do nosso município, que é quem acaba ajudando a saúde e os nossos moradores mais vulneráveis, e o Estado ele vira as costas. Então, essas são frustrações que eu, enquanto principalmente cidadã e legisladora desse cidadão, que é quem eu vivo todo dia, me sinto extremamente frustrada. E é por isso que eu volto, para continuar batendo, sendo a voz dessa população, cuidando dessa população, como eu sempre cuidei ao longo desses mais 25 anos. Vereadora, essa questão dos remédios, né, que a senhora falou, que são casos assim, não pontuais no sentido de diminuir aí a urgência da população, mas pontuais no sentido de que vão desde ausência de remédio de alto custo, a ausência de até remédios de uso contínuo, de pressão, etc. Isso deve ter chegado para a senhora. Sim. Uma outra coisa que eu acho que é até mais grave que isso é a questão assim de exames e cirurgias, relatos de pessoas que chegaram aqui até a Rádio Mensagem esperando 2, 3 anos. Os plantões, sinceramente, assim, na minha opinião, foi muito tímido por parte da administração municipal. A gente viu 2, 3 mutirões, para fazer coisas pontuais, mas assim, nada comparado, por exemplo, a São José dos Campos, né? E se eu falar esse tipo de coisa aqui no microfone para o prefeito Isaías, ele vai falar, não, mas São José dos Campos tem um orçamento muito maior, tem receita muito maior, mas assim, as pessoas estão lá, estão morrendo, né? As pessoas, e essa demanda toda vem parar aqui na Rádio Mensagem, com aquela tirinha, aquele bilhetinho do SIM compridinho, né? E aí quando você vê a data, você quase cai para trás. Não dá para melhorar isso, vereadora? Gestão. É lógico que a porta de entrada é muito maior do que o que pode ser resolvido ao longo do tempo. A gente tem menos profissionais médicos buscando trabalhar no serviço público. Isso é fato. Tá? Isso é fato. Os municípios eles têm grande dificuldade de contratar profissionais. Grandes profissionais conseguem pagar melhor esses profissionais para ser um pouco mais atrativo. Mas não é só dinheiro. É infraestrutura também mais qualificada para isso, também para estimular esses profissionais. Quando você tem, por isso que eu falei da questão da faculdade, porque quando você tem uma parceria com faculdade, você tem um poder acadêmico de excelência que vai usar esse cenário, né, as UBS, as ações das unidades e até o nosso hospital municipal, que é a Santa Casa, como local de trabalho. Né? Eu, quando fiz residência, eu trabalhava no hospital público como residente. E isso vai minimizando os custos e otimizando o atendimento.
E o estudante, ele tem um olhar diferenciado para essa população, porque o que vem muito, tanto na UBS como no gabinete, reclamações, é a humanização nesse atendimento. Muitos dos erros e das demoras é por falta de informação. Fica mandando o paciente para lá e para cá. Eu tenho muitos pacientes que eu mesmo brigo como médica. Aí eu separo bem as funções médica e vereadora, mas no meu próprio consultório, os meus pacientes, eu converso diretamente com o SIM, com seja lá o profissional que for, para atender com qualidade isso. Ô, vereadora, até a senhora está tocando nessa questão aí das escolas, né, das universidades, e um retrato também de tudo isso, né, dessas mudanças todas em Jacareí. A Jacareí, a gente vê isso muito gritante, a questão do programa Mais Médicos, né, desses cubanos que estão aí nos laboratórios. Outro dia eu fui na farmácia, ali na Droga 15, a moça cubana me atendendo com muita gentileza, muito carinho, mas eu olhando para ela, eu falei assim, meu Deus do céu, que desperdício. É uma generalista. Aqui, eu estou perguntando de medicamento que eu mesmo posso pegar aqui na gôndola. E ela me dando informação. É um desperdício. Tudo bem, isso veio do governo federal, mas essas pessoas aqui em Jacareí, e a gente retratou isso várias vezes aqui na Rádio Mensagem, além delas terem sido colocadas à margem, porque enquanto elas não fizeram a regularização de diploma, elas não conseguem voltar, elas também tiveram uma dificuldade muito grande em relação à subsistência delas. Muitas foram trabalhar como babá, lavador de carro, frentista. Alguns agora estão se recolocando, alguns laboratórios também já estão chamando essas pessoas, mas eu acredito que a senhora pense, conhecendo muito bem o Sistema Único de Saúde, que é um desperdício essas pessoas tendo conhecimento que têm estarem fazendo o que estão fazendo. O município até acabou ajudando alguns profissionais do Mais Médicos, os cubanos que atendiam anteriormente. É o que você bem colocou, é uma legislação federal. Eles não têm CRM, então o município ele não tem governabilidade, nem o município nem o estado tem governabilidade para contratar diretamente esses profissionais. Agora, há pouco tempo, o governo federal aprovou o Médicos pelo Brasil, onde colocou também um adendo para que esse profissional ele pudesse ser aderido. Então, os cubanos que estão no Brasil, eles vão poder ser aderidos ao Brasil os Médicos pelo Brasil, né, que é o programa novo. E fazendo já a regularização ali da parte do diploma, do revalida? Eles vão ter 2 anos para poder revalidar. Então, eles vão poder atender por 2 anos. E nesse período, com o governo federal propondo também que terão 2 provas por ano, né, que antigamente não tinha. O último revalida já tem mais de 2 anos. Então, como é que você quer aumentar a população de profissionais qualificados se você não tem a prova para regulamentar esse pessoal? Então, tem 2 anos, nesse período, 2 anos para eles regulamentarem. Temos cubanos desse Mais Médico que passaram. Eu pessoalmente conheço 2 que eram generalistas nas UBSs, fizeram, enquanto estavam aqui, o revalida e passaram e estão atendendo. São plantonistas, um atende no UPA, o outro atende no 12 horas, mas conseguiram se relocar no cenário. 2 de um total de 17, 20. Exatamente. Jacareí sendo a cidade que mais tinha médicos no... 44. 44 médicos. E quando saiu esses 44, o governo federal repôs 38 e hoje deve ter 27 e o resto foi o município que tem que arcar com essa diferença. Então, isso também saiu da receita do município. Pode falar, por gentileza. Eu ia perguntar para a senhora qual a especialidade hoje mais carente no SIM, assim, de todas elas? Psiquiatria. O maior gargalo. É o maior gargalo. Dentre os meus questionamentos junto ao SIM, é justamente esse cenário. Porque a gente tem pacientes com ideário suicida que precisam de um tratamento breve. Só que não tem psiquiatra. E é uma coisa tão complicada, doutor, porque olha só, né, como que a gente é uma bola de neve. Você está falando que a gente não tem psiquiatra na rede pública, né? Não tem, situações assim, extremas, emergência. Não tem, assim, temos, mas não tem o suficiente. Não tem o suficiente. E não tem o suficiente, sobretudo, em situações envolvendo o risco à vida. Exatamente. Né? E aí a gente vem de uma política antimanicomial, né? A gente tem os CAPs hoje, e aí já ouvi de psiquiatra aqui, nesse microfone aqui, que numa situação emergente, de emergência, o psiquiatra não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É internar na Santa Casa.
Mas na Santa Casa, né? Na Santa Casa não é lugar de pessoa com problema neurológico, né? E a gente tem hoje o Chuí, acho que... Não, tem leitos da psiquiatria do dentro SUS, dentro da Santa Casa. Mas consegue atender essas pessoas dentro do que elas precisam? O problema é a saída. Porque assim, você consegue até iniciar o tratamento dentro da Santa Casa. Tem psiquiatras que fazem esse acompanhamento junto com o clínico que lá está. Mas quando sai, o gatilho que fez você ter o ideário continua lá fora. Então você precisa ter um segmento junto ao CAPS, um segmento junto ao SIM. E se você tem essa dificuldade de acompanhamento junto a essas esferas, o CAPS, por exemplo, hoje, essa semana mesmo, fui informada que tem um psiquiatra teve que tirar férias, né? Já estava vencida, e tem uma atendendo 2 períodos. E é o que você falou, as UBSs têm generalistas, não são psiquiatras. Por mais que o próprio SIM devolva boa parte dos pacientes com depressão para as UBSs fazerem o segmento, mas tem casos de depressão grave, esquizofrenia, psicoses, que não cabe ao generalista, não cabe àquele que ainda está em amadurecimento de formação acadêmica. E a gente não tem profissionais para buscar isso. E não é um problema só no nosso município com relação à psiquiatria. Infelizmente, não tem interesse. Nacional. Então, isso que eu ia perguntar para a senhora, assim, a senhora é ginecologista? Não. A senhora é generalista? Eu sou cardiologista e geriatria. É verdade, a senhora já tinha falado isso, é verdade. E todo mundo acha que a senhora é ginecologista, de certo, né? Não. Não? Não. Eu acho que é por conta dessa questão da saúde da mulher, né? Eu acho que a gente tem essa ideia de achar que a senhora está sempre próxima à mulher, as realidades da mulher. Eu achei que a senhora é ginecologista. Apesar que uma das minhas bandeiras é a saúde do homem também, porque eu faço o dia integral de ação ao homem também. Mas eu ia perguntar isso para a senhora pelo seguinte, se a senhora acha que falta, assim, um interesse mesmo pela especialidade de psiquiatria, porque a gente sabe que todas as especialidades têm as suas características, mas a psiquiatria, ela tem também esse fardo para o profissional. Sim. Né? E eu imagino que muitos, assim, não se interessem por conta desse fardo, que é muito intenso. Volta de novo na oferta, nas condições de trabalho e no custo. Hoje, a procura... a gente tinha falado com relação ao generalista que tem uma dificuldade de se encontrar médico no mercado. E quanto mais especialista for o profissional, mais difícil fica. Porque esse profissional ele procura os grandes grupos. Né? Ele procura os hospitais, onde tem retaguarda, as grandes clínicas. Porque, pontualmente, o psiquiatra que atende na atenção básica ou atende no serviço público, ele tem que ter bem regulamentado, bem organizado o serviço de saúde mental. Porque, senão, você só apaga incêndio. E isso causa uma frustração ao profissional da saúde mental. Então, o profissional já não tem o bônus, vamos dizer assim, não tem uma remuneração atrativa. E se ele não tem uma infraestrutura também atrativa para isso, ele não fica, ele não vem. 8h mais 33, várias perguntas chegando aqui para a doutora Márcia. A gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui respondendo também a sua participação. Só pedindo para você que mande sempre o textinho, tá? Escreve aí a perguntinha que a gente vai ler aqui para a doutora Márcia também até as 9h da manhã. Voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Você está na melhor programação, 1470. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h mais 37, de volta com o Jornal da Mensagem, aqui na Rádio Mensagem. Hoje recebendo a doutora Márcia Santos, do Partido Verde. Doutora Márcia, que é vereadora aqui no município de Jacareí. A gente comentava aqui antes de entrar no ar, né, antes de voltar, como que a roda da economia influencia diretamente a vida de todo mundo, né? A gente está falando aí de 12 milhões de desempregados, pessoas que
3, 4 anos atrás tinham seus convênios médicos, estavam de alguma forma ligados ao regime CLT e que hoje estão desempregadas. E isso aumenta também a demanda pública na saúde. Por exemplo, a UPA Dr. Telmo aqui na cidade de Jacareí, que foi projetada para atender 13 mil pessoas por mês, recebe hoje cerca de 20 mil pessoas. Exatamente. É isso, vereadora? 20 mil pessoas. E todas as unidades de saúde, elas tiveram um aumento no seu atendimento de pacientes SUS dependentes em torno de 40%. E o RH não aumentou. O número de profissionais de saúde para atender não aumentou. Pelo contrário, ele teve uma redução. Muitos aposentaram, muitos saíram. Então, imagina o gargalo que isso leva, né? Você tem menos pessoas para atender e uma população muito maior para ser atendida. Isso leva à situação que temos hoje, demora nos atendimentos, aumento no consumo do medicamento, e assim vai. E por conta disso, você havia mencionado a questão dos mutirões de cirurgia, né, que foi simplório, vamos dizer assim, foi pequeno. Eu mandei o ano passado e este ano, recursos para a Santa Casa justamente para a organização, né, desses mutirões, para investir no centro cirúrgico, para que pudesse fazer novamente os mutirões de cirurgia no nosso município. Desde a oftalmologia, as hérnias, as varizes, as pequenas cirurgias, aos lipomas, né, retiradas de nódulos, as pequenas cirurgias que pudessem, ou médias cirurgias que pudessem ser conduzidas lá na Santa Casa. Além disso, a gente tem uma lei vigente que o diagnóstico para tumores, para câncer, tem que ser feito em 60 dias. Então, mandei emenda também impositiva para as biópsias, porque sem a biópsia, a gente não pode incluir lá no São Francisco e outros hospitais de retaguarda para fazer o acompanhamento breve da oncologia. É a biópsia que firma o diagnóstico e ela que encaminha para rádio, para químio ou para uma cirurgia para tirar o câncer. Então, mandamos recursos para isso também. Vereadora, quando a senhora fala mandamos recursos, a senhora fala de emendas impositivas, a senhora pode explicar, assim, didaticamente para o nosso ouvinte, que é uma coisa recente aqui em Jacareí, o que é uma emenda impositiva? Emenda positiva é quando o vereador indica dentro do orçamento do município um valor deste orçamento com destino próprio. Então, por exemplo, se o município ele tem cada vereador tem um orçamento que ele pode destinar em torno de 600 mil, que foi mais ou menos isso da última vez, ele tem 50%, obrigatoriamente ele tem que indicar ações na saúde e os outros 50% a diversos. Então, 300 mil eu tenho que indicar para que seja aplicado na saúde. Dentre essa verba, essa verba que eu destinei para a Santa Casa, para biópsia e para cirurgia. Então, o prefeito, no orçamento, 600 mil, 300 mil, com minha indicação, ele tem que agir tanto para os mutirões de cirurgia, como para as biópsias, os diagnósticos de biópsia. É impositivo, ou seja, o vereador delegou, o prefeito faz. Cumpre. E ele mesmo que abriu essa brecha aí, que eu acho que é uma coisa que eu pelo menos nunca tinha ouvido falar disso. Essa questão da emenda positiva, que é recente, acho que tem menos de um ano. Exato, o primeiro ano passado. Então, é uma por ano? Como é que funciona? É uma indicação, porque é em cima da lei orçamentária. A gente tem que aprovar em cima da lei orçamentária. A lei orçamentária vem a estimativa de receita e lá na lei orçamentária a gente já coloca a destinação das nossas ações, onde estamos indicando a aplicação desse recurso. E essa que a senhora agora pegou é já para 2020? É para 2020. Legal, então a senhora já fez essa indicação aí, tá? É a expectativa, né, minha gente? Vai que outros vereadores também fazem essa indicação, porque como a vereadora disse aqui, acho que metade, né, tem que ser saúde, né? Tem que ser saúde. Então é o que o povo precisa, né? E você cobra aí o seu vereador também, aquele que você votou, aquele que você sempre vai lá no gabinete, para que ele coloque a emenda impositiva dele para a área da saúde, para mutirões, né? Para dar uma amenizada nessa fila aí também. A doutora estava falando aqui da questão das UBSs, né? A UBS que nós temos hoje em Jacareí, 12 horas, das 7 da manhã até as 7 da noite, Santo Antônio da Boa Vista, Cidade de Salvador, Santa Cruz dos Lázaros e Jardim das Indústrias. Uma correção, é Parque Santo Antônio. É Parque Santo Antônio, Cidade de Salvador, Santa Cruz dos Lázaros e Jardim das Indústrias. Então tira aqui o Santo Antônio da Boa Vista. Parque Santo Antônio, eu que me confundi. O Gilson está perguntando o seguinte, lá do Pitoresco.
Em campanha, o prefeito prometeu que as UBS seriam 24 horas e até agora não cumpriu. Como a vereadora avalia essa questão? Ele está dizendo que na campanha o prefeito prometeu que todas seriam 24 horas, segundo o ouvinte Gilson. Na planilha mesmo de plataforma dele, seriam as 4 unidades de 24 horas. Que são hoje 12. Que são 12. A grande questão é que a gente falou no início, demanda e receita, né? O custo do UPA, doutor Telmo, mesmo, né, a gente tem uma demanda que foi criada para 13 mil, hoje é 20 mil, é basicamente um quinto do que é a Santa Casa. Não, aliás, desculpe, um quarto do que é o da Santa Casa. Então, é um custo, um saldo negativo muito grande para o município, porque, como eu falei, o Estado e Federal não estão passando a contento os recursos que cabe a eles. Quando a gente abre uma UBS 24 horas, a gente tem que pensar nisso, não é só a estrutura. A gente precisa do financiamento desse RH, a estrutura e a manutenção mensal. No mínimo, manutenção mensal quase 1 milhão. De uma UBS. De 24 horas. Uhum. Pensando no atendimento do azul ao vermelho. Porque a UBS 24 horas atende toda essa gama, né? Exatamente. E hoje a gente tem só meia-lua e UPA. Em resumo, vereador, a gente pode dizer e responder para o nosso ouvinte que não há recursos para fazer esse tipo de alocação hoje. Hoje, com a proposta do governo, com a receita que vem caindo gradativamente, o que é colocado pelo governo, não há recursos. Eu ainda acho, por exemplo, a gente tem uma demanda muito grande, nós temos uma demanda muito grande nos UPAs com relação a azul e amarelo. Azul e amarelo, só para o nosso ouvinte que são não está de baixo atendimento, baixo risco à vida. Que muitos são atendidos na UBS de 12 horas também. O governo federal, ele aprovou a ampliação da carga horária das UBSs até 22 horas, com possibilidade de abrir no sábado. Eu coloquei isso para o governo atual, nosso município, indiquei, cobrei, solicitei o cadastramento junto ao governo federal para que pudesse fazer essa ampliação. Quando você amplia a grade de horário de uma UBS para atender no sábado, eu já atendi no SIM no sábado, já atendi em UBS aos sábados também, então eu sei que a procura é muito maior também nesses horários. Por conta do horário de trabalho do profissional, eu qualifico o atendimento dele. Eu atendo melhor os hipertensos, os diabéticos e evito que eles compliquem. E eles me procuram quando eu estou lá para recebê-los. E isso acaba implicando na diminuição da demanda nos UPAs. Eu não vou no UPA porque minha pressão descompensou, vou procurar meu médico que está lá atendendo até as 10 horas na minha UBS ou no sábado. Então, essa é uma estratégia que vai minimizar a necessidade e a demanda também das UBS, dos UPAs 24 horas e das UBS 12 horas. Você aumentando o número de médicos numa grade que seja mais fácil para a população. Porque a UBS ela tem que estar portas abertas para a população, para atender essa população, não o contrário. É ela que tem que servir. Doutora, tem uma participação que chega aqui do Paulo em relação à questão dos medicamentos que nós falamos aí no começo do jornal. Ele diz o seguinte, doutora, em relação a medicamentos de pressão arterial, não tem aqui em Jacareí nenhum posto nem na farmácia municipal. Paulo Sérgio, do Jardim das Indústrias, ele diz que é losartana e outros também de uso contínuo. Gostaria que a senhora fiscalizasse isso mais de perto. A Lia faz um comentário aqui em relação a uma cubana que era da UBS do Bandeira Branca, fez doces e ia revender na feira. Aí ela indicou aí alguns comércios para ela revender também. E agora ela está na UBS de Cidade de Salvador, também a Lia, né? O pessoal tem muito apego e carinho também pelos cubanos também. A Adriana, do Santa Marina, está perguntando o que a senhora fala sobre a espera angustiante para oncologista. Ela já estou com 2 meses de espera. Essa espera dói muito. É a Adriana, do Santa Marina. Dos oncologistas é o que eu falei. O prazo legal é 60 dias para o início do tratamento. Como que a pessoa pode, num caso a gente está falando de câncer, como que a pessoa pode fazer essa agilização aí, doutora? Então, tem que ver qual a porta de entrada dela, se ela tem o diagnóstico na mão. Porque assim, para ir para o São Francisco ou para o oncologista, ela tem que ter o diagnóstico
na mão, que é a biópsia, que é inserido no programa Hebe Camargo, que é um programa que é regulamentado pelo Estado. A oncologia, ela é de organização do Estado, não é do município. O município era como se fosse a recepção da oncologia. Ele recebe, ele vê a documentação, otimiza a biópsia, que é o diagnóstico inicial, e encaminha para o Estado para agendar. Então, se ela tem tudo isso na mão, 60 dias, até 60 dias tem que ser marcado. Essa é a lei. Agora, está para sancionar, o Dória está para sancionar a redução até desse prazo de 60 dias para 30. Então, precisa o Estado agendar essa primeira consulta. Se isso não foi feito, temos os canais legais para a cobrança disso, dessa primeira consulta. As ouvidorias, os próprios gabinetes, nós estamos aqui para poder orientar e buscar que a cidadania seja feita e que a lei seja cumprida também. Os retornos, como é regulamentação do Estado, se essa paciente ela já passa com o oncologista e tem 2 meses que ela está aguardando o retorno, no setor que ela está fazendo acompanhamento. Se é o São Francisco que ela faz acompanhamento, é lá que ela precisa ver se está esperando algum exame para ser feito, ou se o agendamento médico pediu com urgência, brevidade. O Estado que faz esse retorno também. Doutora, chega aqui uma participação que é justamente sobre essa questão aí que a senhora colocou da porta de entrada, né? Até orientei aqui a ouvinte a ir com o irmão lá no seu gabinete. Sim. Ela disse que o irmão dela está precisando de uma ajuda urgente, um câncer no intestino, já fez muitos exames, pagou aí alguns exames também, mas a família está totalmente desorientada quando passa no oncologista no SUS, pede outros exames e aí eles ficam nessa roda aí de não ter nenhuma continuidade no tratamento. A Elizabeth que fez essa questão, mandando aqui sobre o irmão dela, orientei ela a procurar lá para a senhora entender melhor o caso também. A Joana está perguntando aqui, está ouvindo ao vivo a Rádio Mensagem, eu estou com esses exames para fazer, vou passar na médica sem os exames. Por que eu estou esperando até agora me chamarem para fazer esses exames cardiológicos? Ela mandou aqui a fotinho, né, também. Acontece muito isso, doutora, do pessoal ser chamado para o médico e não ter o exame pronto. Não existe um diálogo, assim, não é uma coordenação, mas uma harmonia entre os pedidos de exame e as consultas, porque às vezes as pessoas são chamadas para consulta e ainda não tem o exame em mãos, e aí eu vou perder a consulta, ou o contrário, está com o exame há muito tempo e não é chamado, aí o exame está antigo já. Esses setores não se falam? Esse é um grande problema realmente dos setores. No SIM, a orientação da recepção é para que exames de sangue sejam feitos assim que for agendada a sua consulta, porque o exame de sangue ele pode ser feito em 15 dias. O ECO é outro setor que compra serviço, então é agendado, também é no SIM agora que é feito alguns, outros são feitos no São Francisco também é pedido o agendamento a pronto. O grande problema é justamente o agendamento. A tal dita caderno de espera para o agendamento. Eu já cobrei isso várias vezes, fiz um pedido de informação cobrando isso, fui lá pessoalmente umas 2, 3 vezes no SIM, conversando com a SPDM sobre essa questão do agendamento, porque não tem sentido o paciente ter a primeira consulta e nunca mais voltar. Isso não é tratamento. Nem fechou o diagnóstico. Cobrei isso, estamos agora com uma diretoria de especialidade nova, cobrei isso e já estou avisando, estou chegando aí novamente para cobrar justamente isso. Os nossos pacientes da nossa cidade continuam demorando a consulta com cardio e precisa cardiologia avaliação para oncologia, principalmente porque você precisa avaliar as condições cardiológicas para iniciar um tratamento com rádio, com químio. Então, por isso, tem muitos pacientes que precisam fazer o eco antes. Precisa do pneumo. Então, a gente precisa organizar isso e precisa ter segmento desses pacientes. Se os pacientes... Eu propus até a possibilidade, como, por exemplo, a psiquiatria, os pacientes estáveis, você ter um acompanhamento com o psiquiatra, com um espaçamento maior e sendo mantido nos intervalos pelos clínicos da UBS, mas sem
perder a consulta com o psiquiatra. Ele tem o seu médico de referência lá no SIM, mas ele tem um segmento com o médico ali próximo. Aliás, essa questão do psiquiatra, a gente já recebeu várias reclamações aqui de pessoas que cada vez que vai no SIM é um psiquiatra diferente. Sim. E eles mudam a medicação e aí a pessoa que já está numa situação delicada fica mais fragilizada ainda. Isso acontece com muita frequência. Muita frequência, né? Muita frequência. Cada profissional ele tem um perfil, tem uma forma de entender a doença e fechar um diagnóstico. E psiquiatria é muito subjetiva, né? Eu posso... um profissional tem uma experiência X, outro Y, e achar N diagnósticos diferentes para o mesmo paciente. Mas tem que ter um certo cuidado, né? Na hora de mudar o medicamento. Eu tenho, às vezes, impasse até com a psiquiatria por conta disso. Eu tenho pacientes de anos que eu acompanho, já conheço há 10, 15 anos o paciente e sei o perfil dele. E quando chega num profissional que mudou, né, estava em um e mudou para o outro e resolveu fazer essa mudança esporádica, o surto que ele tem que vai acompanhar sou eu lá na UBS. E isso acontece com todos os outros profissionais nas UBS também, ficando frustrado cada vez mais. E isso causa insegurança aos nossos pacientes. Perde a credibilidade no tratamento daquele psiquiatra, daquele setor, e do serviço de saúde mental como um todo. Doutora, a participação chega aqui da Cláudia. Só uma ressalva antes da gente falar da Cláudia. A nossa ouvinte, a Adriana, só fez aqui um complemento dizendo, em relação à espera para oncologista, já está na rede Hebe Camargo, né? Então, a Adriana também deu um pulinho lá no gabinete da vereadora, né? Para ela entender aí qual o caminho que você fez também para conseguir te ajudar da melhor maneira possível. A Cláudia, do Rio Comprido, gostaria que a senhora desse uma olhadinha na questão da UBS do Rio Comprido, que não está aí respeitando muito a questão da prioridade aos idosos. Então, pedi para que a senhora desse uma olhadinha lá de perto para ver o que está acontecendo por conta dessa situação. Sim. A Conceição disse aqui que está esperando há 1 ano já o neurologista. Acho que o neurologista também entra nessa questão que nós falamos do psiquiatra, né? Temos um só no município. E um neurologista? Um neurologista. Essa demanda de quantas pessoas a gente está falando aí para ele? Ele deve atender, deve fazer umas 20 horas, acho que 30, por dia ele atende quantas pessoas mais ou menos? Ele faz 20 horas, deve fazer 20 horas semana, ele faz 20 horas semana, em torno disso. Porque provavelmente atende em outros lugares também, né? Isso. São 4 por hora, né, que o médico atende, quer dizer, linha de caixa, a forma que estão colocando pra gente também. Então, se você pensar que o médico atende 5 horas dia, né, todos os dias, ele vai atender 20 por dia. 20 por dia, mais Dá ou menos. Dá quase uns 200 semana. Então, uns 800, 900 mês. Por isso que a espera, muitas vezes, é grande. E a gente não pode esquecer também que Jacareí é referência de outros municípios. Santa Branca é atendido aqui. Iguaratá é atendido aqui. E todo mundo entra na mesma fila, né? No caso desses municípios. Doutora, chega aqui a participação do Sidney Ferreira, da Associação de Moradores do Jardim Flórida. Ele diz o seguinte: eu gostaria de reconhecer a dedicação da vereadora em participar dos levantamentos das demandas, apesar do atendimento pelo Executivo não estar à altura da necessidade. A minha pergunta é a seguinte: o município lançou aí programas como o Planejo Jacareí em 2017, Participa Jacareí, acho que ele está falando do orçamento participativo, exato, das discussões. As demandas levantadas nessas ocasiões são de conhecimento dos vereadores? É a pergunta dele, né? Como representante da população, por que essas demandas não são cobradas nas sessões de câmaras a sessão de Câmara Municipal pelos vereadores? Ele está falando da participação dos vereadores nesses encontros e também por que não se fala dessas carências do município na sessão de Câmara, né? Que muita gente fica brava com razão quando começa a dar nome para a rua. Né? Não que a rua não precise de um nome, mas gastar o dinheiro do contribuinte para falar de nome de rua, né? E aí quando as pessoas ficam bravas, a gente tem que dar razão para as pessoas, né? Então é o tipo de coisa. Eu acho que nome de rua, vereador, sinceramente, se a senhora me permite, não tinha nem que perder tempo em sessão de Câmara para falar. Qual é o nome? Escolhe um nome bonito, uma pessoa importante. Não precisa ir lá, gastar o tempo, fazer homenagem. A pessoa já morreu, deixa a pessoa descansar em paz. Não precisa disso, nada disso. Gasta esse tempo para falar de falta de losartana, falta de não sei o que. É isso que o povo quer ver na sessão de Câmara. E como vai resolver? Como, sabe? Então, esse tipo de coisa que as pessoas vão perdendo assim a
a credibilidade, né, dos vereadores junto à população, né? Então, e só vai piorando a questão. Tem um apontamento até do Ministério para que os homens de rua é a governabilidade do executivo e não do legislativo. A gente está entrando no 4º ano de legislatura. Quem acompanha o meu trabalho vê que eu não tenho nenhum projeto de homenagem ou de nome de rua. Porque eu acho justamente isso. Eu acho que a gente está para trabalhar. Do mesmo jeito que eu trabalho atendendo a população na UBS, eu trabalho no legislativo. Tá? Então, a gente está para buscar recursos e otimizar as ações que é para essa população. Por isso que eu busco parceiros, busco deputados, até parcerias com faculdade, indústrias, para poder estar otimizando os recursos para o nosso cidadão. Então, realmente, eu concordo plenamente com você. E pensando nisso, a gente sim, Sidney, nem todos os vereadores participam do orçamento participativo. Assim como o orçamento participativo, as audiências também públicas que são agendadas pelo Executivo, são agendadas nos horários que são mais convenientes para o Executivo, né? O Legislativo, ele adequa o horário dele nessas pautas. Mas muitos vereadores, por exemplo, eles têm reuniões com comunidade, reuniões com deputados para buscar recursos, emendas, ou brigar, como a isenção do pedágio aqui do nosso município, que eu fui conversar com 5 deputados para ver se faz um frentaço agora no edital, como eu falei na tribuna também a esse respeito. Então, às vezes, a gente está em discussões que são importantes para o nosso município e não podemos, ao mesmo tempo, estar em 2 lugares. Visto que esse agendamento é feito pelo Executivo, não junto com o Legislativo. E, paulativamente, algumas coisas esse Executivo passa ao Legislativo. Por isso que nós vamos nos bairros. A gente vai no Flórida, vai no Veraneijal, no Irajá, pontualmente, e outros, né? Flórida, Rio Comprido, e outros pontualmente para a gente ver a situação e poder brigar por isso. Volto a dizer, eu sou médica e estou na UBS atendendo justamente também para viver, continuar sentindo isso, como anda a saúde, para poder brigar na tribuna, poder solicitar as informações e recurso para a saúde do nosso município. E isso não depende do Executivo. Não posso esperar pelo Executivo para me dar informação que muitas vezes, infelizmente, não chega. O vereador, só para fechar aqui, o tempo passou voando, né? Sempre muito proveitoso com a senhora também, para a gente falar rapidamente desse projeto de transparência em obras públicas. Não foi a primeira vez que a senhora tentou aí melhorar essa questão, a primeira vez aí teve um empecilho, mas dessa vez já com mais sucesso, né? Sim. Aprovamos o projeto de transparência, onde todas as obras públicas, agora, naquele cartaz que fica em frente à obra pública, tem um QR-Code ali, que qualquer cidadão, ele pode linkar ali, junto a uma página, onde vê todo o histórico daquela obra que está ali a ser executada. O QR Code é aquele quadradinho que tem um monte de signo, assim, que você não entende nada, é um quadradinho. Aí o que a vereadora está falando? Você pega a câmera do seu celular, aponta a câmera para aquilo lá, a hora que você apontar a câmera, se estiver conectado à internet, vai abrir uma página onde tem todas as informações da obra. É isso. Desde o início da obra, os aditamentos, quem é o engenheiro responsável, quem é o agente público responsável também. E aí, todas as obras têm um agente público responsável, os aditamentos, o prazo de entrega, se teve uma parada nesse prazo de entrega, previsão de entrega, empenhos, adequação do projeto, tudo nesse histórico. Bacana. Vereador, vamos voltar mais vezes aqui em 2020 para a senhora falar de outras coisas também, porque o povo gosta quando a senhora vem aqui. Obrigada. Passa as demandas também, o pessoal mandando um abraço, né? Muita gente aí parabenizando também e agradecendo aí a senhora também pelas informações prestadas, né? A vereadora está lá no gabinete dela, você pode procurar ela lá também, né? No horário comercial, dá uma ligadinha antes, 3955-2200, vê se ela está lá e já passa essas demandas diretamente para a vereadora também, muito importante. Tem algum canal, algum WhatsApp, alguma coisa assim? Sim. Temos o nosso gabinete sempre está aberto lá.
A gente tem o WhatsApp, que é o 988-37-11-74, e o número do nosso gabinete 39, o fixo 3955-2210. Vá lá, converse com a gente, estou lá aguardando vocês para cuidar da nossa cidade, né? A nossa cidade só seguirá para frente se caminharmos juntos. Maravilha. Só uma última pergunta, curiosidade, que eu quase esqueci de perguntar. A senhora está atendendo ainda ou não? Estou. Onde a senhora está atendendo? Eu atendo no Santa Cruz dos Lazos e o Parque Santo Antônio. Como cardiologista? Eu atendo como clínica lá. Maravilha. Um abraço para o pessoal lá também, viu? Obrigada. 9h mais 2 minutos. A gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta aí com as últimas informações do Jornal da Mensagem. Voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Programação de qualidade é aqui. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 9h mais 6 minutos. Esporte. E vem chegando Douglas Araújo, fechando essa edição do Jornal da Mensagem. Fala, Douglas. Bom dia, Ana Lúcia e meus caros ouvintes do Jornal da Mensagem. De volta aqui no segundo tempo do esporte para a gente falar da Copa São Paulo, né? A famosa Copinha. O Corinthians vai fazer aí companhia para São Paulo, Santos e Palmeiras e vai assistir a final da Copa São Paulo no sofá. Ontem, jogando lá na Arena Barueri, o Corinthians foi eliminado pelo Internacional de Porto Alegre. O placar foi 3-1. Quem viu o placar de 3-1 tem a impressão de que o Inter dominou a partida, que o Inter foi muito superior, mas a gente acredita aí, eu e o Luiz Oliveira conversamos ontem à noite, passa a impressão que o Corinthians jogou aquém do que podia, e o Internacional, que não tem nada com isso, está ali para ganhar do Corinthians, jogou nos erros do Corinthians, né? O primeiro tempo virou 1-0 para o time gaúcho, e no final do primeiro tempo o Corinthians pressionou bastante. Então quem estava assistindo a partida achou que na volta do segundo tempo o Corinthians viria arrasador, poderia virar a partida, mas tomou uma ducha de água fria quando aos 4 minutos o Internacional fez o segundo gol. O Corinthians continuou pressionando, da nossa defesa aí o Inter fez 3-0. O Corinthians chegou a descontar, né, o placar foi 3-1, mas já não havia pernas, não havia tempo hábil para o Corinthians virar a partida. Então o Internacional elimina aí o maior campeão da Copa São Paulo. O Corinthians fica mais um ano fora da final, mais um ano aí eliminado na semifinal. E o Internacional vai tentar o seu 5º título. O Internacional, que é tetracampeão desse torneio das categorias de base, um dos principais do Brasil, se não o principal, disputado em comemoração ao aniversário da cidade de São Paulo, minha cara Ana Lúcia. E o Inter está de camarote esperando o resultado do jogo de logo mais, também na Arena Barueri, entre Grêmio Futebol e o Oeste de Barueri. A gente acredita que o Grêmio, por ter mais nome, por ter mais jogadores, aí tem até jogadores que são aproveitados pelo Renato Gaúcho no time principal, que o Grêmio consiga passar pelo Oeste, mas no futebol tudo é imprevisível, né? Depende de fatores como chuva, cansaço, um chute errado que acaba dando certo, mas Internacional já classificado para a final, que vai acontecer no próximo sábado, dia 25, feriado na cidade de São Paulo, aniversário da cidade de São Paulo. Aguarda o vencedor de Grêmio e Oeste, tá certo? Então a gente pode ter um Grenal na final da Copa São Paulo, e parabéns aí ao Internacional, e para o Corinthians fica a lição aí que o Jair Fortes sempre bate na tecla, e ele tem razão, né? Ele tem razão em várias coisas, mas nessa ele tem mais razão ainda, que poderia haver um torneio preparatório, né? Um torneio classificatório, como a gente vê na Libertadores, que o pessoal está interessado no dinheiro, né? Então vem os times aí, essa semifinal mostra aí que são 3 times grandes. Na fase anterior tinha São Paulo, tinha Vasco da Gama, que foram os finalistas do ano passado. Então dificilmente você vê um time do interiorzão do Brasil, do Nordeste, do Norte, chegando aí nessa fase semifinal. E se eu tivesse fichas para apostaria todas as minhas fichas no Grêmio. Mas como eu disse, o futebol é imprevisível.
logo mais à noite saberemos quem é o companheiro do Internacional na final do próximo sábado, tá certo, Ana? Ana, eu vou tomar um café ali na padaria, renovar as energias e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de basquete. São José perdeu no último segundo para o São Paulo Futebol Clube ontem pela NBB, mas a gente vai falar isso logo mais no Show da Mensagem, tá certo? Um forte abraço a todos, uma excelente quarta-feira a todos os ouvintes da Rádio Mensagem. Douglas Araújo para o Jornal da Mensagem. Esporte, informação, prestação de serviço. Jornal da Mensagem, o seu diário da manhã. Obrigada, Douglas, pelas informações, e com essas informações um ponto final no Jornal da Mensagem, que volta então amanhã às 7h30 da manhã, trazendo informações do que acontece no Brasil, no mundo e na nossa região, é claro, contando sempre com o seu carinho e a sua audiência. Um grande abraço, boa quarta-feira, e nós nos vemos na programação da Rádio Mensagem, a rádio da Diocese. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.